Mas, enfim, tem uns pontos para a gente abordar que ficaram ainda. A gente vai passar bem rápido. Eu vou explicar como é que vai ser, para a gente não deixar Beleza. de abordar. Ok, então estamos começando mais uma reunião do NEP, da Federação Espírita Paraibana, né, dando sequência ao tema dos 7 Ais. A gente está no segundo bloco desses temas e hoje a gente vai começar a ver os comentários espirituais. Então tem texto do Kardec, tem texto da Amélia Rodrigues e tem texto também do querido Emmanuel, né? E alguns slides ainda sobre os comentários bíblicos. Então Larissa e Ismael estão como responsáveis pelo estudo e nós estamos aqui muito felizes, né, por continuar esse trabalho já há 7 anos e que tem nos feito muito bem, tem levado consolo para as pessoas e no tempo de pandemia tem aproximado os nossos corações. Então, eu já passo a palavra para o nosso casal querido, para que eles possam conduzir. Câmbio. Vamos lá, boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Estamos, então, vamos dar continuidade. Hoje, que é um dia marcante, estamos, como a gente comentava, estamos nos aproximando do dia da independência do Brasil, mas hoje foi o dia da independência do WhatsApp, né? Estamos no Telegram agora no NEP e vamos continuar. Hoje, vou já explicar a dinâmica. Na verdade, vamos fazer a prece primeiro, que é o tempo que o pessoal também vai chegando, a gente vai harmonizando, e aí a gente explica a dinâmica depois. Uhum. E aí? Você faz a prece ou pede alguém? Eu posso fazer. Então, vamos nesse momento nos concentrar na prece, procurar se sintonizar com energias superiores, energias do bem. Que a paz de Jesus invada nossos corações, para que possamos ser pessoas cada vez mais pacíficas, cada vez mais equilibradas, cada vez mais harmonizadas com as tuas leis. Nos inspira os pensamentos, os sentimentos, os raciocínios, para que possamos cada vez mais ser verdadeiros cristãos. Obrigada pela oportunidade de nos reunir como amigos para estudar o Evangelho de Jesus. Obrigada por tudo e que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, boa noite novamente aos que chegaram agora, Elis, Diego, Nai. Vamos, hoje, voltar a fazer uma leitura só de Mateus, né, Larissa? Da passagem, e depois eu explico como é que vai ser. A gente ainda vai dar uma olhada um pouquinho, rapidamente, no material que sobrou, antes da gente ir para os comentários espirituais, para o dever de casa. Tu lê, Larissa? Sim. Os 7 Ais, parte 2. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixais as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não deixar aquelas. Guias cegos, quais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivendo nos dias de nossos pais, não seríamos cúmplices do sangue dos profetas. Assim testemunhais contra si mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas.
Vós completais a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como fugireis do julgamento da geena? Por isso, vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Amém vos digo, todas estas coisas virão sobre essa geração. Amém. Amém. Essa é a nossa pequena passagem, nossa pequena perícope. Vamos agora, gente, é o seguinte, tem alguns slides que, na verdade, faltou a gente fazer uma análise sobre Lucas. Então, todas essas passagens agora são sobre Lucas, e a gente grifou de vermelho algumas partes principais assim, e a gente vai comentando, não vamos ler eles na íntegra, para a gente passar rapidamente nisso e já ir para o nosso dever de casa. Tá certo? Então, eu e Larissa, a gente vai direcionando essa parte para a gente ir mais rápido, porque só realmente o que faltou esse versículo 37. Na verdade, em Lucas, como a gente comentou na semana passada, a situação é um pouco diferente, né? Então, tá lá, ao falar isso, um fariseu pediu-lhe para que comesse com ele. Então, é assim que começa Lucas, um pedido de um fariseu para compartilhar uma refeição, né? Aí, depois de entrar, recostou-se. Ao ver isso, o fariseu admirou-se porque não se lavou primeiro antes da refeição. Então, Jesus, mais uma vez, não lavou as mãos e isso deixou o fariseu admirado e estupefato. Então, o que Bacon diz aqui, só nessas partes em vermelho? O fariseu admirou-se vendo que se não lavara antes do jantar. Aí, quando tu quiser falar, Larissa, fica à vontade. Tá. O que eu achei mais legal é esse outro destaque que a gente fez aqui. Os simples preceitos da lei levítica, que exigiam a limpeza e a pureza cerimonial, haviam sido subscritos de uma forma tão complexa e excessiva, com interpretações rabínicas e requisitos rituais, que os preceitos originais foram negligenciados. Quer dizer, na verdade, existia sim uma orientação levítica, né, sobre essa questão da purificação, da lavagem das mãos, mas eles iam acrescentando uma regra em cima de outra e, na verdade, no fim das contas, o preceito original já era totalmente esquecido, né? Então, além dessa questão da lavagem das mãos, eles criaram outras regras de procedimento, de como deveria ocorrer aquilo e tal. E aí é onde Jesus entra, né? O Bacon, ele vai comentar até que Jesus teria, a gente não vai saber, né? Mas é como se Jesus tivesse provocado essa situação para poder tirar uma lição disso. Enfim, ele coloca aqui. Mas o fato é que aquilo gerou um rebuliço, e aí foi onde Jesus começou a falar os ais. No contexto, então, de Lucas, é isso. Ok? Ok. Algo a acrescentar? Segue o jogo. Continuando, essa parte aqui interessante de Lucas. Todavia, dai as coisas interiores como dádiva, e eis que todas as coisas serão puras para vós. Bem, a maioria das traduções traduz como esmola, por isso que aí Bacon está dizendo, dai antes esmola do que tiverdes. E eu até concordo com o que João falou, né, que como Haroldo traduz, é algo que faz com que a gente entenda melhor o significado, porque esmola tem uma conotação muito negativa na língua portuguesa, né? Então, quando Haroldo usou a palavra dádiva, né, todavia, dai as coisas interiores como dádiva, né, mostrando essa conotação de caridade. Então, faz mais sentido para que a gente entenda essa perícope, nessa passagem. E Bacon diz o seguinte, que o significado mais profundo
dessa expressão é que eles deveriam dar generosa e amorosamente de sua natureza mais íntima, seu amor, sua compaixão, sua devoção, seu próprio ser. E na própria passagem mais à frente diz assim, que eis que tudo vos será limpo. Então, Beacon diz que quando alguém age como Jesus acabou de advertir, com amor puro e desinteressado, né, praticando a caridade, então todas as coisas lhe são limpas. Isso porque pecado, egoísmo, desobediência, orgulho, tudo isso são coisas que sujam, que corrompem. É isso. Você só, nesse sentido, principalmente de dar o que está dentro, você só dá do que você tem dentro, né? Então, precisa se purificar para poder dar do que se tem de bom. Então, fica mais profundo, né? Essa tradução literal do Haroldo, dar as coisas interiores como dádiva, eu acho que fica bem legal para a gente entender. Ok? E nosso último slide sobre Lucas, para a gente ir para o dever de casa. Ai de vós, porque sois como túmulos invisíveis, e os homens que sobre eles andam não sabem. Isso é muito interessante, porque em Mateus, ele fala dos túmulos caiados, né? Aqui, o símbolo é o mesmo de túmulo, mas é usado de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver o que é que Beacon está dizendo aqui. Aqui em Lucas, as covas não são belos túmulos caiados, mas simples túmulos não identificados que alguém pode pisar sem o perceber. Quer dizer, essa figura interessante é como se a gente até colocou uma foto na semana passada dos túmulos caiados e dá para ver que se você realmente pinta de branco, como era feito, né, na época, e alguém está caminhando por ali, às vezes nem sabe que é um túmulo, né? Porque está tudo uniformizado. Então essa é a figura, a metáfora que Jesus está usando aqui, né? Os fariseus seriam esses túmulos que para aquela cultura eram impuros, né? A sepultura, o lugar do túmulo era considerado como impuro. E as pessoas estão ali sobre aquela base, a base do ensinamento deles, metaforicamente, andando por cima, né? Andando, caminhando sobre elas, usando aquele caminho, mas não sabem elas que por trás daquela superfície branca e bonita, perolada, há uma podridão embaixo enorme. Essa é a figura que Jesus quis trazer aqui. Os fariseus, esse último trecho aqui, os fariseus haviam sepultado a sua hipocrisia e maldade de tal maneira que os outros cidadãos não sabiam o que realmente se escondia debaixo de seu exterior piedoso. Achei bem interessante, porque a primeira leitura parece que é a mesma coisa do que Mateus disse, mas não é. É o mesmo símbolo, mas com uma conotação um pouco diferente. Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre esses pontos de Lucas? Tem algumas diferençazinhas, embora as passagens sejam muito similares, mas agora a gente achou necessário, já que a gente não abordou nada de Lucas semana passada, assim, quase nada, hoje trazer essas diferenças para deixar elas bem pontuadas, tá certo? Primeiro dever de casa. Quem está aí? Elis, Maiara, Luigi e Israel. Estou vendo aqui Mai, Elis. Fique à vontade, então, o grupo, para quem estiver aqui. Se quiser esperar alguém, Israel também está aqui. Luigi não vai poder aparecer, porque ele falou que ele tinha um compromisso. Ah, tá. Então, fique à vontade, meus amigos. A palavra está com vocês. Meninas, querem começar ou eu começo? Lembrando da atenção para os 15 minutos, se possível, né? Mais 10. Câmbio. Sim. Então, a nossa passagem dentro dessa perícope em relação à questão ali do ensinamento sobre o que é puro, né? Essa questão dos lavar as mãos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Essa passagem, a gente vai ver ali, sim, que
Jesus é interpelado em dois momentos, né? Um momento é em relação ao discípulo, e outro momento lá em Lucas é em relação a Jesus, né? Em relação à pureza das mãos. E Kardec, ele fala de uma forma geral dessa passagem, que essa mesma passagem, ela tem, lá na tradição dos fariseus, o ensinamento sobre o que é puro e impuro. Eu vejo, sim, que naquela primeira passagem, quando Jesus ressalta essas características aí dos fariseus e os publicanos, né? Jesus, quando ele chama essa atenção, nesse primeiro momento, foi necessário que Jesus deixasse totalmente, por algum tempo, o território dos judeus, saindo para a Fenícia, ali, né, saindo da Galileia, que as autoridades enviadas para espionar a Jesus, vinda de Jerusalém, tinham entrado em conflito com ele, não somente acusando de transgredir a tradição dos anciões, mas também declarando que ele e seus discípulos eram imundos e profanos, porquanto não observavam as diversas regras tradicionais com respeito às leis cerimoniais, como, por exemplo, a lavagem de mãos. As palavras de Jesus contra aqueles homens não foram menos severas, porquanto ele mostrou que, de fato, eles é que realmente estavam sob as más condições espirituais, as quais eles atribuíam a Jesus e a seus discípulos. O Senhor mostrou que essa má condição era da alma, do homem interior, do caráter essencial do indivíduo, e não dependia de qualquer superficialidade como lavagem das mãos ou a falta da mesma, e que isso só quebrava a uma lei cerimonial, né, a uma tradição, que eles criaram, vamos dizer assim, essa tradição exterior, exageradas, né, e fugindo do contexto principal, que seria a questão de interiorizar esse ensinamento. Essa cisão entre Jesus e as autoridades religiosas e os judeus se agravou a tal ponto que não havia mais possibilidade de reconciliação. E daí por diante, as autoridades religiosas só desejavam a morte de Jesus. Por isso ele sai dali, porque naquele momento ainda ele tinha muito mais ainda o que fazer dentro da sua missão, né? Então, eu só estou ressaltando essa questão aí, porque aí nessa outra passagem agora dos 7 ais, é como se Jesus, vamos dizer assim, porque a passagem seguinte vai ser Lamento a Jerusalém, como se fosse um lamento de Jesus também essas condições, quando ele ressalta esses 7 ais, né? Ressaltando novamente a questão de lavagem de mãos. Aí, vamos dizer assim, já perto já de pouco tempo depois de ser preso, né? E já não sendo mais incisivo, né? Para mim, soando como que uma lamentação. Então, essa passagem, então, ela está em Mateus lá, das tradições dos fariseus, no capítulo 15, e em Marcos. E nessa uma aqui dos 7 ais, ela está em Mateus, e tem essa questão de Lucas ali, que daí coloca como Cristo sendo convidado para a casa de um fariseu, onde ele vai e também ele passa a mesma exemplificação, né? Onde ele é contestado ali pelo fariseu, na postura dele de chegar e já se sentar-se à mesa e não lavar as mãos. E Jesus questiona ali que aquele que fez o exterior não é o mesmo que faz também o interior. Então fala assim, que nada adianta esses gestos externos, esses rituais externos, se por dentro está como sepulcros caiados, né? Está impuro. E aí é dizer de Kardec, né, onde fala que a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. E, em relação... Daí pode passar o segundo slide ali, não sei se as meninas também têm alguma coisa a comentar nesse primeiro, se elas quiserem comentarem, daí a gente passa para o segundo e segue os comentários. Israel, você tá mudo, amigo. Menina, eu pensei que minha internet tinha caído. Não. As meninas vão querer comentar alguma coisa dessa primeira parte ou vão querer falar nessa segunda? Pode seguir. Não, amigo, por mim, pode ir. Tá arrasando. Me representa.
Então, segue ali. Kardec, então, vai dizer, dentro da passagem mesmo, ali, que é em vão que esse povo me honra, que ele fala que me honra de lábios, né? E ensinando máximas e ordenações humanas. Relembrando lá os profetas, né? Essa passagem aí. E aí traz que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, né? Ora, que se esse não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, se uma religião não torna melhor o homem, ele não alcança o seu objetivo, né? Então, toda aquele homem que julgue poder apoiar-se ou fazer o mal dentro de uma profecia, dentro de uma filosofia, de uma religião, ela é falsa ou está falseada em seu princípio, né? E, então, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, né? Que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelo da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude, quando ele diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, quer dizer que toda essa questão da exterioridade, vamos dizer assim, da ritualística que foi criada através do interesse humano, né? Porque Kardec fala assim, que as religiões, inclusive Kardec fala e a gente comentou também com o Luigi, ele trazendo, vamos dizer assim, um ponto de vista de algumas doutrinas que ressaltam mais isso, né? Ele falou assim, até de muitos movimentos evangélicos, né? Ainda comentei com ele assim que a questão, não sei se movimento evangélico é o caráter do ser humano, que dentro da psicologia a gente vai ver que muitas das nossas tendências ou defeitos que a gente tenta, vamos dizer assim, exteriorizar para o externo, né? Por exemplo, se eu me sinto impuro ou se eu não estou em condições morais, eu começo a ter mania, às vezes, por limpeza ou por organização externa. Então, faz parte de uma tendência humana ainda de não saber lidar, vamos dizer assim, com essa imoralidade, ainda que ele se compraz. Porque eu falo que não é só um problema psicológico, assim, de interesse também e de vontade. Porque a gente se compraz ainda muito com esse ser externo, né? Com as coisas externas, com as paixões externas. Então, daí a gente acaba passando isso aí mais para as questões exteriores mesmo, né? Eu falo assim, de tentar ser organizado por fora demasiadamente, eu quero dizer assim, tudo aos extremos em si. Então, eu vejo que os fariseus também tinham essa postura de falarem uma coisa, né? E agirem de uma maneira diferenciada. Não sei se eu me perdi aí, as meninas me ajudem, por favor. Arrasou, Israel. Sou muito de falar. Elis, queres falar? Eu só tenho uma contribuiçãozinha pequena. Pode falar, mãe. Tá bom. Gente, seguinte, essa mensagem, na verdade, todo esse estudo dos ais, né, eu tenho trazido muito para mim mesmo. Acho que é o grande objetivo do NEP, né? E essa questão, né, de a gente prezar pela forma ao invés do conteúdo, né, e até Kardec deixa isso muito claro no texto, de que é uma forma da gente se sentir quite com as leis de Deus. Isso deixa eu ligar a câmera aqui também para vocês me verem. Isso mexeu muito comigo, isso, porque é muito real. É uma forma da gente ficar com a consciência tranquila de que está fazendo a reforma, de que está fazendo algo, sabe? Quando, na verdade, estamos só fugindo, digamos assim, uma rota de fuga do que a gente tem que fazer realmente, né? Que é justamente, que é o grande finale,
aí de Kardec que não basta se ter as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Né? Então, a gente apelando para essas questões, e eu me coloco muito nessa situação, estamos apenas fugindo, né, do verdadeiro propósito e só nos enganando nesse processo. Né? A gente acha que está tudo ok e tal, mas, na verdade, não é bem assim. Então, foi bem um puxão de orelha mesmo. E a outra questão, essa parte que Israel bem enfatizou do papel da religião, que Kardec deixa muito claro no texto, né? E na verdade, é a essência do espiritismo, né? A gente vê no que é o espiritismo, o diálogo de Kardec com o cético, né? O cético fica, mas espera, você não quer me convencer e tal, é Kardec amado? Nunca foi o papel do espiritismo convencer ninguém, né? Quem está na sua religião, aí fique na sua religião. Então, aqui é para quebrar o materialismo, né? Incredulidade, mas se você está bem na sua religião, fique lá. E isso tem me mexido muito, até porque Isa pode falar mais, né? Teve um pouquinho de Maiara aí no processo. Mas Isa pode falar mais, que ela tá mais nessa vibe aí de relacionamento interreligioso, né, Isa? Que ela teve uma fala recente sobre. Mas o espiritismo, a essência, né, é altamente ecumênico. Então, e uma outra coisa que eu vi hoje, uma postagem de Rodrigo, que é do NEP, não sei se ele é mais do NEP, mas ele era lá da Federação Pernambucana. E ele enfatizou algo que a gente já sabe, mas que deu aquele estalinho, que é Kardec, quando ele vem falar sobre o catálogo, né, das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Enfim, tem obra de tudo que é, né, no sentido de que o espiritismo não tem preconceito com nada. Entretanto, a partir da racionalidade que o próprio Kardec não só escreveu sobre, mas demonstrou, fica aí a critério, né, de cada um analisar tudo, ter o senso crítico acerca. Mas se a religião do outro está fazendo bem para o outro, temos mais que respeitar. É isto, vai, Alice, câmbio. Arrasou. Bem, eu acho que vocês já falaram tudo. E é engraçado você falar sobre a questão do diálogo interreligioso. Eu tive um sonho tão interessante ontem com Larissa e Ismael, e a gente estava no encontro interreligioso, foi tão legal. E assim, no meio do sonho eu via pessoas de várias religiões se abraçando, e aquilo me dava uma alegria tão grande, e eu acho que assim, lindos. Eu acho que esse é o propósito, né, do NEP, da doutrina, né, é dialogar com outras religiões, e em todas as religiões a gente vai encontrar essas falhas, né? Israel comentou um pouco do movimento evangélico, que a gente fala mais porque fica mais ascendente assim na TV, na mídia, né? Mas em todas as religiões a gente vai encontrar esses atropelos, porque são da alma humana, como ele bem disse, e a gente precisa puxar um pouco essa reflexão para o nosso campo, para a nossa seara de trabalho, que é a doutrina, né? O Kardec fez ali uma reflexão sobre a essência a essência da missão da religião em si, a questão da formação do homem de bem, e enquanto movimento a gente precisa estar refletindo no que Mai falou, no sentido assim, da fuga de si, porque esses atos exteriores, eles vão muito nesse sentido, né? São bengalas psicológicas, vamos dizer assim, botar aspas aí, para fugir de si mesmo, né? E aí, quando é que a gente foge de si mesmo? Quando a gente está atuando na casa espírita, às vezes trabalhando demais, às vezes procurando a aprovação dos outros, e a gente acaba esquecendo da essência da doutrina, que é a mudança interior, que é o objetivo principal. Então, como a gente bem sabe, não vai adiantar nada a gente fazer milhões de coisas, estudar milhares de livros e fazer lives maravilhosas, mas se por dentro
a gente mudou pouquinho. Então, acho que esse é o grande propósito, né? E esse estudo tem sido desafiador para mim, porque eu sinto que é como se o discurso de Jesus tivesse mudado, assim. Então, eu estou tentando sentir, assim, esse novo discurso, porque ele é bem forte também para a gente, como o Maito bem falou. E é isso. Isa quer falar agora, mas tinha falado dela, né? Se tiver tempo. Mas, sim, mais alguém quer comentar? Isa, eu adorei esse sonho, viu? Maravilha. Ah, foi lindo, foi um sonho colorido, foi tão real, foi muito bonito. Eu acho que é o nosso sonho, né? Que um dia a gente possa dialogar com outras religiões e viver em fraternidade. Muito bom, gente. Parabéns ao grupo pelas reflexões. Eu estava pensando aqui na fala de vocês. A gente tem, ó, o João colocou que a gente tem mais 8 minutos. Então, alguém quer comentar antes? Aí depois eu falo, se sobrar tempo. Nossa, já foi. Eu não sei, Nai tinha levantado a mão ali. Se queria falar alguma coisa, Nai. Então, que eu ia comentar, o pessoal tá comentando muito aqui no chat, mas para falar, o que eu estava pensando aqui, nessa reflexão que o Kardec traz nesse texto, ele coloca, na verdade, os dois trechos do Evangelho que falam sobre lavar as mãos, né? E reflete sobre essa questão das regras humanas que a gente termina enxertando, inserindo nas leis divinas. A gente coloca a nossa visão ainda material. Tem uma coisa que eu estava pensando aqui, que para alguns, existem alguns sociólogos que defendem a ideia de que Jesus é uma construção humana. Jesus não seria uma personalidade histórica, mas sim uma construção humana. E aí, aqueles que pensam o contrário, de maneira bem racional, contrapõem isso, dizendo que como é que Jesus seria uma construção humana? Se a gente pegar, por exemplo, todos os mitos e as histórias humanas que foram construídas por seres humanos nas diversas sociedades da antiguidade, elas têm características bem humanas, bem imperfeitas, né? Se a gente pensar nas mitologias gregas e romanas, a gente vê que os deuses representam a violência, a inveja humana, o ciúme humano, todos esses valores ainda, imperfeições nossas, bastante nossas. E se a gente pega Jesus e o exemplo de Jesus, existe uma completa desidentificação, não tem nada a ver Jesus com os valores humanos, inclusive valores daquela época, né, principalmente. Então, como é que Jesus é uma construção humana se a mensagem que ele traz ainda é tão desafiadora para nós e não carrega esse nosso lado ainda, né? Então, o problema que Jesus aqui faz que a gente passe a enxergar a gente precisa entender muitas vezes o que a gente faz, a gente pega uma lei divina, como a gente falou, e a gente quer ver o que não está lá, né? A gente termina colocando muito do nosso ponto de vista. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Mas a gente precisa cuidar disso, porque ao enxertando coisas, a gente termina fazendo como os fariseus, e não estamos tão longe disso, e proporcionando absurdos, assim, virando a lei pelo avesso. Isso é muito importante a gente refletir, né? Então, nossos mitos, nossas histórias falam muito sobre nós e como a gente corre esse perigo. Até mesmo na doutrina espírita, como a gente vê aí, né, interpretações, né, bem complicadas da própria doutrina, né? A gente precisa entender que o ser humano está passível de interpretar de maneira muito equivocada tudo que aparecer para ele. Né? Isso não é para se desesperar, é natural. Câmbio, mais alguém quer falar? Tem um minutinho? Acho que tem um pouquinho. 4 minutos, Alice. Ó, Mayara, essa é para você.
para dizer que meu evangelho de segunda-feira, quando eu fico dizendo que é brincadeira, vocês não acreditam. Eu li essa frase aqui agora, eu falei, caramba, ontem à noite eu estava conversando com isso com minha mãe, do evangelho. Aí eu vou ler a frase aqui para vocês verem da mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. É só uma frasezinha que eu acho que é bem complementar tudo isso aí que vocês estão falando. Diz assim: toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Aí ele termina assim, né? Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares, veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Diga aí, não tem tudo a ver aí com essa, com essa frase da gente, né? Precisa ter no coração, realmente aí, viu aí? É a espiritualidade coligada com a espiritualidade desse NEP aí, para mim, toda segunda-feira. Nai, eu acho que só tem 1 minuto, né? Eu tava vendo no Mundo Maior ele falando sobre a casa mental, né? E aí ele descrevendo o cérebro, e ele fala sobre essa parte mais superior, que eu não vou saber descrever agora, porque são muitos detalhes, onde a gente acessa Deus e o mundo espiritual. E ele fala disso como se fosse um castelo. Lá na frente ele coloca um castelo. E aí quando você falou castelo interior, eu lembrei, né? Então tem muito que desbravar ainda em relação a isso para nós, né? Em relação a essa construção interior, que é uma construção que eles vão descrever numa área orgânica do cérebro. Muito bom. Muito bem, pessoal. Então, vamos para o próximo grupo? Então, João André, Júlia Alexandre, fiquem à vontade. Antes da gente começar, só uma explicação, o Júlia não está aqui. Ela mandou uma mensagem para mim pouco antes de começar o NEP, dizendo que estava numa aula e a aula não tinha acabado ainda, e que infelizmente ela não teria condições de entrar, certo? Quando for no slide que tem o nomezinho dela, a gente marcou cada slide com o nome de uma das pessoas que vai comentar, aí eu vou fazer um resuminho, beleza? A gente começa com o André. É um texto de Amélia Rodrigues. Câmbio. Boa noite, amigas e amigos. Esse texto é um texto curto, né? E muito legal também. Os destaques que fiz foram os que estão aí no slide. E Amélia ressalta logo de início como Jesus era preciso com as palavras. Ele não falava nem de mais, nem de menos. Aliás, ele falava de menos, sendo que ele era muito preciso. Essa é a segunda frase que está aí, né? Ele falava muito em poucas palavras. Uma característica de Emmanuel também, né? E isso me chamou a atenção para a importância, no sentido de que tudo aquilo que a gente fala é muito importante, né? A fala é um instrumento muito poderoso, tanto para fazer o bem, para nos deixar bem e deixar a outra pessoa bem, mas também para causar problemas, né? Então, é importante que a gente preste bem atenção em tudo aquilo que a gente fale na vida privada, no trabalho, no círculo de amizade, em todas as circunstâncias. Jesus, ele era muito assertivo, mas Amélia Rodrigues vai dizer, e essa é a terceira frase, que ele, apesar disso, compreendia o caído e o atormentado, soerguendo-os com o estímulo de esperança. Isso é uma faculdade, uma habilidade que poucos temos, né? E ele possuía de forma muito notável, que é a necessidade de sermos assertivos e, ao mesmo tempo, termos empatia, né? Eu vejo essa realidade muito desafiadora, esse desafio muito presente quando nós estudamos ou pensamos sobre aborto no movimento espírita. É sempre uma dificuldade muito grande entre equilibrar a assertividade com a empatia. E, por fim, ele fala que Jesus é um terapeuta excepcional, Joana de Ângeles fala isso também, né? Isso um adjetivo, né? Adjetivo não, uma qualidade, né? Que Jesus, que é atribuída a Jesus por alguns espíritos, e afirma que ele foi severo para com eles porque eles não entenderiam outra linguagem. Né? Eu lembro que é um dito comum até a gente dizer assim, tem que falar assim fulano que ele só entende assim, né?
Não é isso que a Amélia Rodrigues quis dizer, mas Jesus talvez poderia ter sido menos assertivo se eles, os fariseus, tivessem um coração menos endurecido, né? Mas pedagogo que era, ele o fez de forma mais assertiva, né? Não me ocorre outra palavra, a não ser essa, porque essa seria a linguagem que pedagogicamente eles iriam conseguir assimilar. Câmbio. Bom, aí tem o slide de Júlia, né? Que ela destacou esse trecho. É muito bonito, falando do poder que Jesus tinha, e a Amélia escreve isso poeticamente, era um estranho poder, né? A gente não tem como dar conta dele. E fazendo uma relação com o título do texto de Amélia, né? A Severa Litania. Litania é uma palavra que eu não conhecia, mas é o sinônimo de ladainha, que é o que a gente vê muito nas orações católicas, né? Você faz aquelas repetições. E a gente vê nesse bloco da perícope que tem repetições. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Né? Ele fica repetindo o ai toda hora. Então ele foi severo. Né? Aí a gente vai ver uma perspectiva de Amélia Rodrigues tentando trazer para nós qual seria o estado de espírito de Jesus quando proferiu esses 7 ou esses 8 ais para aquele grupo. Né? Como o André muito bem falou, Jesus conseguiu ser assertivo, muito direto, austero até, eu diria, né? A Amélia fala severo, mas no sentido de austeridade. Ele deve ter falado com muita austeridade, com a autoridade moral que ele tinha, e ele não foi doce, não foi adocicado como ele era com outras pessoas que estavam numa situação de precisar de um soerguimento, né? Mas ele estava tratando de pessoas hipócritas e que sabiam do que estavam fazendo, sabiam que enganavam as pessoas e precisavam levar um sacode, assim, né? Então Jesus foi austero e, segundo a Amélia, foi severo, né? Quando proferiu tudo isso. Então, nesse bloco, a Amélia vai dizer que toda a mensagem dele, a gente pode encontrar o exemplo na vivência, né? Então, está sempre coerente com tudo que ele vivia, e ele, focando no espírito, buscava retirar o espírito da ilusão. Então, veja só, o interlocutor de Jesus, nesse caso, é o grupo dos fariseus, né, ou dos escribas, autores da lei, hipócritas. Jesus tinha a missão de trazer as pessoas para a realidade espiritual. Realidade é o oposto da ilusão. Ora, se o interlocutor era alguém endurecido, alguém cristalizado no orgulho, etc., ele tinha que dar uma dosagem assim mais forte para essa pessoa acordar. Né? É quando alguém que está muito dormindo profundamente, você não vai só dar um toquinho assim no ombro da pessoa e ela já levanta. Você tem que sacudir muitas vezes. Quem tem um sono mais leve, você dá um toquinho assim e fala, João, a pessoa já acorda, né? Mas se eu tiver um sono pesado, a pessoa tem que me sacudir para poder levantar. Então a Amélia vai dizer isso, o foco dele era o espírito. Então ele não estava preocupado com as personalidades. E aí ela termina dizendo, né, nesse primeiro bloco, que ainda hoje essa litania permanece severa, porque tem a ver com a mentira que a gente faz da nossa vida, como foi dito aqui pelo grupo anterior, a gente se esconde de nós mesmos, a gente se engana a si mesmo, e enquanto a gente viver assim, a gente não vai conseguir a iluminação interior, não vai conseguir se renovar, né? E ela termina dizendo que o poder estranho de Jesus era a verdade. E ele diz isso, né? Eu vim para dar testemunho da verdade. Então, o impacto que as palavras de Jesus tinham naquelas pessoas era gigantesco, porque ele vivia tudo o que ele falava. E há um trecho no Evangelho que a gente já estudou, que as pessoas dizem assim, ó, esse fala diferente, esse fala com autoridade, não como os escribas, porque a vivência é o que carrega de magnetismo real a nossa fala. Se eu tenho vivência, por exemplo, na compaixão, por mínima que seja essa vivência, quando eu falar de compaixão, a energia que eu já cultivei em mim vai se traduzir nos meus lábios, mas se eu não tiver vivência na humildade, eu posso falar coisas lindas de humildade, só que vai ser um efeito muito pequeno, porque eu não tenho carga energética real de emoção, de sentimento para traduzir nas palavras, né? Jesus era completamente verdadeiro. Então, quando ele fala isso, transborda um jato ali dos seus lábios que impactam profundamente os fariseus. Aí tem esse slide, né, que eu vou comentar rapidamente, para passar para o Alexandre, que é o último, que é um texto onde a Amélia vai falar do que acontece com o hipócrita, né, até para a gente fazer uma autoanálise.
Ela diz assim: o hipócrita é gerador de incontáveis males para si mesmo e para os outros, fomentando prejuízos e desequilíbrios na economia socio-moral da Terra. Ora, se a gente tem relações humanas, né, se a gente tem uma comunidade, uma vivência social, onde é preciso que um dê a mão ao outro para construir algo e a coletividade se beneficie. Se eu sou alguém mentiroso que finge, eu prejudico o coletivo. É um raciocínio super simples que a gente tem, só que, movidos pelo ego, pela ganância, pela vaidade, a gente muitas vezes se faz valer da mentira para conquistar coisas de interesse pessoal e não está nem aí para o bem coletivo. Então, quando a pessoa é hipócrita, ela gera prejuízo para ela, sobretudo espiritualmente falando, e para a coletividade, porque o grupo, em algum momento, vai sofrer com a carência, com a falta daquela pessoa que não está sendo verdadeira e não está contribuindo de fato para o bem coletivo, né? Só está pensando no próprio interesse. E ela segue dizendo, ó, como Jesus sabia que a hipocrisia prejudica o coletivo, né? E eu faço até uma relação com a mensagem, acho que é do São Luís, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta se é lícito a gente divulgar o mal ou não. São Luís fala assim, em resumo, se esse mal prejudicar uma coletividade, não só é lícito, como vocês devem divulgar, porque o coletivo está saindo prejudicado. Né? É o caso aqui que Jesus está se colocando. Ele sabia que o grupo farisaico era poderoso, influenciava muitas pessoas e estava causando um prejuízo tremendo. Então ele não podia ficar passivo diante disso, né? Aí é o que diz Amélia, dedicou-lhes, por isso mesmo, a trágica litania dos ais, que ainda repercute na acústica do mundo e que os incursos procuram não ouvir. Não havia impiedade na voz. É bonito isso, né? Ela dizia, ó, não havia impiedade na voz, antes compaixão no sentimento. Ele se apiedou daquele grupo, porque era um grupo que fazia mal primeiro a si mesmo, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem compaixão, ele não deixa de ser severo e austero, porque para educar certos grupos é preciso austeridade, como diz o pessoal, né? Fulano só cresce se for com Moisés. Com Jesus ele não cresce, não. Moisés representando do lado mais austero, do cajado, aquela coisa, né? Esse menino tem que escutar Moisés. Se for colocar Jesus para ele na evangelização, ele não assimila, não. É um ditado popular, mas muito verdadeiro, né? Então, encerro aqui a minha fala e passo para Alexandre concluir. Câmbio. Eu não conhecia essa de Moisés, não, viu? Ah, Jesus, que bom. Pessoal, boa noite. Quando eu me deparava com esses ais aí, eu sempre... Isso ressoava na minha alma, né? Como julgamento, como uma sentença, ó, cuidado, aquela advertência que tem um certo tom de, não vou dizer de ameaça, mas de que aponta para um futuro de dor, de sofrimento. E é claro que a gente vai estudando juntos aqui, vai tendo mais contato com a doutrina, com o que vocês falam também, e vai suavizando. E nessa leitura de Amélia, eu percebi que uma das preocupações dela justamente é de suavizar, atenuar esses ais como julgamento para pessoas equivocadas como eu, que faziam a leitura, né, de julgamento, de sentença. Então ela está preocupada aí em relevar a misericórdia, a compaixão de Jesus diante dos equívocos, né, dos ataques que ele vinha sofrendo. E ele diz aqui que, no nosso texto, eu não frisei lá aí, mas ele diz que quando Jesus devolvia a pergunta ao seu interlocutor, era uma técnica que revelava a sua compaixão pelos infelizes, permitindo-os despertar para as realidades que buscavam ignorar. Né? Então, tudo, ainda quando atacado, quando sujeito a algum tipo de armadilha, né, que nunca o pegava, né, ele ainda assim usava de compaixão, de misericórdia, e usava dessa técnica, devolver a pergunta, para que a pessoa pudesse, pelo menos momentaneamente, fazer uma reflexão sobre aquilo mesmo que ela buscava, né, descobrir ou fazer com que Jesus caísse. Nesse momento, a gente vê que inconscientemente, talvez essas criaturas já estivessem, sim, procurando alguma luz interior, né, e quando Jesus devolvia a pergunta para elas, aí sim, a coisa tomava outro rumo na vida daquelas criaturas. Então, logo no início desse trecho que eu escolhi aí, quando ele diz aí que porque penetrasse o cerne das necessidades humanas, era por isso que ele sentia compaixão. A gente pode imaginar que quem vê as necessidades daquele que está sofrendo, está equivocado, está usando de violência, de alguma artimanha política para
enredar Jesus em alguma trama que o levasse à morte, como levaram, não por equívoco de Jesus, mas pelas circunstâncias todas que foram criadas. Então, a gente vê aí que Jesus olhava para as necessidades humanas, reconhecia, é claro, né, como se diz aí, como terapeuta por excelência, médico de nossas almas, né, conhecedor de nós desde os primeiros tempos. Então, Jesus nos conhecia. Mas um pouquinho mais na frente, Amélia diz aqui que ele nunca se detinha em frivolidades ou escavava os abismos das almas, aprofundando dores. Então, quer dizer, se ele via, se o foco era o cerne das nossas necessidades, ele, ao contrário, não ia buscar, né, nos abismos das almas as dores, as chagas, os crimes, os equívocos, né, a negligência para com o próximo. Então, ele mesmo, até para que não se visse de motivo de escândalo, para não expor o escândalo, as dores de ninguém, para que não provocasse escândalo, como ele mesmo disse, né, que ai daquele por quem venha a ser escândalo. Então, ele se abstinha de ressaltar a dor, a podridão, as chagas, as feridas daquelas criaturas, e focava, assim, nas necessidades. E aí eu achei muito legal, apesar de não ter colocado isso aí, a técnica que ele usava de devolver a pergunta para o seu interlocutor, né? A gente, quando está, sei lá, eu vou falar por mim, me perdoe, está numa discussão e você faz uma pergunta, está acalorada com a emoção, e de repente a pessoa vai e lhe retorna, lhe devolve a pergunta que você fez, chegar a irritar. Mas com essa técnica agora, né, já que Jesus usava, quando alguém me fizer isso, me devolver a pergunta, eu vou procurar refletir um pouquinho mais, baixar assim a emoção e buscar ver realmente, tomara que eu consiga, né? E continuando aqui, gente, nesse primeiro ai aí, que ele diz, ai de vós, porque elegis os túmulos dos profetas que vossos pais mataram, eu só consegui focar nas nossas experiências anteriores. Porque alguns de nós, ou muitos de nós, né, talvez tenhamos sido essas criaturas aí que prenderam, que açoitaram, que bateram, que assassinaram alguns vultos do Evangelho. Não precisa necessariamente ser um vulto conhecido por toda a humanidade, mas a gente acaba matando também a esperança, né? A gente mata o ideal das pessoas que vieram em nome do Cristo, de uma reforma mais ampla para a sociedade. E de alguma forma ou de outra, a gente acaba sendo responsável, sim. Quando ele diz assim, nossos pais, né, nossos antepassados, né, a gente acaba repetindo, o que eu entendi aqui dessa passagem, a gente está repetindo aqueles erros dos nossos pais, dos antepassados. E Champlin, analisando essa passagem aí, ele diz assim, que me achei legal, ele fala que a impiedade dos nossos pais, nós acrescentamos a hipocrisia. Né? Então, a gente lá atrás, a gente mesmo prende, mata, né? Impede que a mensagem de renovação chegue a outras criaturas, e aí hoje, reencarnados em outras experiências, vivenciando outras experiências, a gente vai render culto a essas pessoas que a gente lá atrás ajudou a calar, de qualquer forma, né? Seja negligenciando, ou prendendo, ou matando, de todas as formas. Aí hoje a gente vai prestar culto a essas criaturas, a gente vai erigir catedrais, prédios, homenagens, estátuas, né? É um culto vazio, porque ainda tomara que muitos de nós consigamos, né, levar adiante esse culto sincero, né, que realmente inspire, que nos leve a uma transformação, a uma reflexão que finalmente mude o nosso comportamento, nos guiando por caminhos, por sendas mais tranquilas, honestas e verdadeiramente felizes. O segundo ai aí, que ele diz, ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave da ciência. Aí são palavras de Amélia. A gente não vê esse no texto bíblico dessa forma, né? Mas Amélia vai e traz essa referência aí, e aí a gente aqui nesse grupo de estudo, quando a gente está na casa espírita, quando a gente está conversando com algum irmão que pede uma orientação ou deseja compartilhar alguma ideia sobre a doutrina, sobre o Evangelho, de certa maneira, a gente está, sim, investindo essa responsabilidade de doutor da lei. Porque, olha, cada pericopezinha que eu estudo com vocês, cada passagem, cada coisa que eu consigo desvendar através desse encontro com vocês aqui, né, me faz um pouquinho doutor da lei, sim. Faz cada um de vocês também doutor da lei.
A gente vai conhecendo um pouquinho em pouquinho. É muita arrogância, né, dizer doutor da lei, mas é conhecimento, gente. A gente não vai aqui vestir uma falsa humildade, não. Conheceu, aumenta a responsabilidade. Quando a gente diz, não, mas isso aqui não é nada, não. Isso aqui é só uma pitadinha de evangelho. É sim, mas é uma pitadinha que transforma, né? Então a gente está, sim, fazendo aqui, se esforçando cada vez mais para vivenciar tudo isso que a gente aprende, né? Então somos, sim, candidatos a doutores da lei. Bom, né? E quando diz aqui que tiraste a chave da ciência, eu acho que é um convite para que a gente não repita novamente os erros lá de trás. A gente está estudando, né? E como é que a gente vai repassar esse conhecimento? Para dentro do lar, primeiramente. Como é que a gente vai viver isso? Depois, como é que a gente transmite isso para as lives, para os encontros na casa espírita, para os grupos de estudo na casa espírita, quando a gente retornar, muito em breve, se Deus quiser. Então, como é que a gente vai transformar, simplificar tudo que se discute aqui, para aquele irmão que não tem acesso a livros, à internet, a esse grupo abençoado, para aquele irmão que não tem tempo mesmo, e que também não tem disposição para chegar e tem tempo, tem tudo, mas não precisa ser tocado de alguma maneira, né? Então a gente precisa pegar a chave, essa chave aí, e fazer dela um meio de acesso verdadeiro, né? O NEP de São Paulo, né, finalizou com a palestra do Aloysio, que o tema foi Kardec, a chave. É maravilhoso, gente. Eu vou colar aqui o link para vocês, tá certo? No grupo, para quem não viu, é fantástico. É muito bom mesmo. Porque trata, sim, dessa responsabilidade da doutrina espírita, né, do nosso estudo aqui, como chave de acesso à porta do Evangelho. E a gente abre uma porta, aí se delicia com prazer, com uma vivência mais feliz, né, com áreas mais saudáveis, áreas mentais mais saudáveis, e a gente pensa que acabou, não. Quando a gente está dentro de uma sala de conhecimento do Evangelho, né, uma emoção nova, outra porta se nos apresenta aí, convidando mais uma vez para que a gente busque uma chave de entendimento, de emoção, de espiritualidade, para passar para um outro nível de espiritualidade. E nesse mesmo vídeo que eu estou falando para vocês aqui do Aloysio, ele cita a pergunta do Livro dos Espíritos, a 627, que diz assim, ó, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Eu não vou ler tudo, não, a resposta toda, tá bom? Só vou ver a parte aqui que tem para mim, que eu fiz o link com a chave da ciência. Ele diz assim, ó, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. 2 pontos. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Ele continua dizendo aqui, daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, a minha leitura desse aí, ai de vós, doutores da lei, ai de nós que estamos aqui estudando, certo? Assumindo o compromisso de vivenciar, inclusive, o que a gente está estudando aqui, e principalmente de como repassar isso adiante, né? Eu gostei muito, para mim não existe coincidência de ver uma coisa espiritual em cada outra, então eu agradeci muito a Deus a oportunidade de ter visto esse vídeo ontem, porque eu não assisti online, vi ontem, e, gente, era isso. Muito obrigado, boa noite. Muito bom, Alexandre. A gente tem mais 4 minutinhos aí, 5 minutos, para quem quiser fazer considerações, tá certo? Mas a nossa apresentação a gente fecha por aqui. Câmbio. Muito bom, gente. Eu acho que eu tô 2 vezes aí. Deu um probleminha aqui, mas voltei. Eu gostei muito do Alexandre ter lembrado a palestra do Aloysio. Foi fantástica realmente ontem. E essa pergunta que você trouxe também, Alexandre, tem tudo a ver com o que a gente está falando. É uma pergunta sensacional. Essa série de perguntas aí da 619, eu acho até, que fala da lei natural, é uma sequência de perguntas incríveis de Kardec, que só da pergunta a gente já tira lições fantásticas. Olha aí, você já colocou aqui no chat, né?
Gente, alguém quer comentar sobre o texto? Só a título de esclarecimento, esse segundo AI aí, como eu coloquei no chat, foi que fala da chave da ciência, que é bem legal, a gente até discutiu no estudo de Paulinho, né, sobre essa questão da chave, né? Até lembro que quando a Luísa ontem falou, ontem não, né? Foi domingo, né? Domingo, ele falou de Kardec a chave, ele já começou dizendo, né, que Kardec aqui a gente não está falando da chave do homem como a chave, não só o aspecto do homem Kardec, mas o que representa, né, ele, né, o que ele representa enquanto doutrina, enquanto ensinamento da doutrina espírita, que é absolutamente coletiva. Aqui a gente vê muitas vezes essa atitude dos fariseus refletida em nós, de ressaltar muito mais o orgulho próprio, né? É a gente que faz o trabalho, né? O pai é meu e não um pai nosso. E até nisso é uma lição importante para a gente que Jesus nos traz da coletividade, né? Da construção coletiva. Se ninguém quiser falar, então vamos para o último texto, que está com Isabela, Nayara, Paulo e Thalisson. São 2 textos, na verdade, né, de Emmanuel. Então, eu passo aí a palavra para o grupo. Fiquem à vontade, meus amigos. E aí, quem vai começar? Thalisson, aquele pezinho ali é de Thalisson, ó. Vai querer ficar por último. Eu não sei, você quer começar, Paulo? Ou Isa, você também quer trazer alguma coisa? Se ninguém, eu posso começar. Ué, Paulo travou? Bahia estreia as coisas. Exato. Paulo saiu, então eu vou começar para não atrasar. Ou deixa ele voltar para ele, enfim, né? Não, né? Fica à vontade, vai começar. Nai, toma conta, é teu. Vamos só todo mundo parar para refletir essa imagem aí de Jesus, mandando em tudo, tomando conta do lugar. Vai, Nai. Que manda aqui. Então, esse texto fala dessa indignação, assim, traz esse olhar sobre esse primeiro texto, né, da indignação. E aí, na hora que eu li, eu falei assim, realmente, né, a espiritualidade está aí jogando duro para mim, porque eu sou uma pessoa dita que é muito indignada, muito eufórica, né, e na hora que eu li esse texto aqui, ok, entendi. Né, mas aí depois me trouxe lógico, a reflexão assim, de Jesus, de como conduzir em cima dessa indignação, né? Então, assim, ele vem trazer que a indignação de Jesus é possível, sim, né? É possível, sim, você se indignar, na verdade. Mas a gente tem que levar em consideração por que a gente está levar em consideração também o porquê que a gente está se indignando, assim, né? A causa, o que está levando a gente se indignar, né? E aí, Jesus, ele se indignou em vários momentos que a gente está vendo ali, né? Mas contra aqueles, aquilo que é de encontro à verdade dele, né? Trazida por ele. Só que aí, Emmanuel vem trazer que no momento que mais ele necessário, né, aos olhos das outras pessoas, não ao Jesus, né? Porque a gente já sabe que Jesus jamais estaria indignado na forma que a gente enxerga essa indignação, né? Seria no Calvário, né? É um momento que normalmente seria um momento que a gente esperaria que ele estivesse indignado, estou preso, estou aqui e tal, não sei o quê. Mas aí é o que ele diz, né? A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar os vedilhões era doce e humilde no dia do Calvário. Né? Para os outros trouxe a salvação, o júbilo e a vida, defendendo-nos o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele preferiu a cruz e a coroa de espinhos.
nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. Então, essa foi a reflexão que eu fiz para mim, que eu tirei para mim. Na hora desses... eu até falei com os meninos, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou uma pessoa bem indignada mesmo, assim, posto as coisas retadas em relação às coisas, mas muito em relação ao outro, né? Eu fico indignada em relação às coisas que estão acontecendo com o outro, com o mundo, enfim, né? Mas aí esse texto me fez refletir isso aí que está falando, né? Por último, assim, onde que essa indignação tá doendo, assim, tá mexendo, sabe? Será que realmente é porque eu estou indignada do que estão fazendo com o outro? Ou é lá no fundo alguma coisa vinculada ao meu querer, assim, sabe? A do meu orgulho. Então, acho que essa chamada aí de Emmanuel foi muito importante, né? A gente saber do que precisamos para nós e o que desejamos para o outro. E aí, hoje à tarde eu estava relembrando um texto, e aí eu lembrei de uma coisa do filme de ontem, de Pantera Negra, né? Aí, quem não assistiu, eu vou dar um spoilerzão aqui, viu? Perfeito. Não, aquele filme é sensacional, fantástico, e ontem, assim, no final, eu fiquei refletindo, ainda ficou hoje, assim, o filme, várias coisas, vários diálogos, assim, e aí eu fiquei pensando, né, que a primeira geração, o rei lá, pai do T'Challa, eles não tinham essa indignação, né, eles queriam manter Wakanda separada para eles, a riqueza deles, por mais que eles se preocupassem com os outros irmãos, eles não tinham essa indignação, né, eles não estavam atentos para a necessidade dos outros. E aí veio o rei T'Challa, e com as meninas poderosas lá no ouvido dele também, e trouxe essa reflexão para ele, de falou, cara, de nada adianta, né? A gente precisa se indignar, o que a galera está fazendo com os nossos irmãos também, a gente tem tudo aqui que a gente pode auxiliar essa galera, por que a gente não está fazendo isso, entendeu? A gente tem para a gente, tem para o outro, por que a gente não está fazendo para o outro? E aí eu fiquei pensando nisso assim também, né? E aí bateu muito com o que eu fui ouvindo vocês falando anteriormente, especialmente na fala de Maia aí, no sentido de que, tipo, às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita coisa, mas o quanto que a gente realmente está colocando em prática, sabe? Para a gente se colocar em que momento que a gente está vivendo, assim, se é o rei antigo ou é o rei T'Challa, sabe? Se a gente está reservando tudo para a gente, o que a gente tem a oferecer, ou se realmente a gente está dividindo, né? Foi uma reflexão que me trouxe hoje aí. Então, a gente saber realmente o valor dessa indignação, assim, né? De como que a gente, do agir, assim. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso do agir, né? E eu acho que esse foi o trecho. Nada adiantou se a gente não tiver, nada adianta conhecimento, nada se a gente não tiver a ação, né? Esse foi meu puxão de orelha magnífico de Emmanuel aí, desse texto. Câmbio. Bora, Tatá. Fala aí, Tatá. Tá bem, vou falar então. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, e vendo. Tá lindo, viu? Obrigado, fico vermelho. Ai, ele tá mesmo, não tá? Tá lindo. Tá bom, depois eu passo uma chamada com vocês. Então, esse texto, a gente estava conversando no grupo, mas também senti, a Nai, né, no caso, sentiu que foi para ela, né? Principalmente essa indignação. Tiveram 3 momentos importantes para mim essa semana com relação a esse texto. O primeiro foi quando eu li, né? Essa segunda frase que está aqui. Numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. Eu até comentei no grupo que o que o Espiritismo me mostra, me traz, é que nós estamos no centro e como responsabilidade total sobre os atos das nossas vidas, né? Da nossa vida, que agora a gente é responsável por ela. Isso eu acho que é o mais forte do Espiritismo. Por quê? Porque eu venho de uma família católica, né?
Então, quando alguma coisa dá errado, por mais que seja desorganização das pessoas, eles culpam algo externo. Esse algo externo é o demônio, é alguma coisa assim, né? Mas não, é falta de organização sua. Então, o Espiritismo, ele me traz, aqui é uma questão pessoal minha, ele me traz essa responsabilidade sobre tudo da minha vida. Óbvio que tem a questão da influência e tudo mais, enfim. Mas a responsabilidade primeira é minha. Eu que vou tomar de conta dela, né? E a outra frase que eu separei fala justamente sobre isso. Às vezes, os trabalhadores são candidatos à posição de profetas ou apóstolos, porque o homem, com H maiúsculo, em todas as circunstâncias deverá a si próprio a elevação ou a decadência. Então, é muito libertador, ao mesmo tempo que é assustador, a ideia de que a gente é responsável por absolutamente tudo do que a gente faz. Eu estou repetindo isso pela terceira vez, porque agora eu vou repetir a quarta, porque a gente é responsável por tudo do que a gente faz. A gente não pode fingir que a gente não é, em nenhum momento, sabe? Isso é interessante. E tem a minha orientadora, o pai dela desencarnou, aí é o segundo momento, né, que me tocou. A minha orientadora, o pai dela desencarnou essa semana, e ela falou assim, ela não tem religião, né? Ela falou, Thalisson, eu queria ter alguma religião, porque agora eu tô vivendo isso sozinha, né? É tudo eu comigo mesmo. Então ela não tem um suporte, ela é ateia, ela não tem um suporte para aquilo, porque ela vê a religião como uma bengala, né? Que aí cada um vai usar a religião da forma que bem entender. Mas a questão, o que diferencia o espiritismo das outras religiões que eu tive contato é justamente que, além de dar a razão no seu colo, ele dá a destinação. Então ele conforta, ele, vou usar uma expressão, ele dá um tapa e assopra, dá um tapa e consola, porque ao mesmo tempo que te torna muito mais ligado nas coisas, te torna muito mais ligado nas coisas que acontecerão. Me dá uma preguiça enorme quando eu penso nas vidas futuras, porque, tipo, meu Deus, é tanta coisa que eu tenho que fazer ainda. E quando eu penso na eternidade, meu Deus, me dá uma aflição. Mas, enfim. Aí a questão da indignação do Cristo foi a terceira coisa que me ocorreu essa semana. Aí, como a gente já falou aqui no grupo, sobre Paulo Freire e tudo mais, eu estou dando aula para um rapaz, né, de inglês e tal. É uma pessoa brilhante, só que ele próprio se corta, né? Aí Paulo Freire fala a questão de que você tem que ter autoridade. Então, a autoridade, ela corre em paralelo com essa indignação, né? Então, em alguns momentos, vestindo essa pedagogia, eu tenho que ser, digamos assim, rude com ele para que ele aprenda. Não rude de ser mal educado, não é isso. Mas é cobrar mesmo, assim, bem incisivamente. Porque é uma questão de você estar levemente perdido. E quando não existe algo aí, né? As religiões que não têm essa perspectiva libertadora, quem é esse que cobra, sabe? Quem é esse que cobra? No espiritismo, a cobrança é você com você próprio. É nesse ponto que eu queria chegar. Quem é o professor que vai me cobrar, sabe? Então, é uma questão de consciência desperta muito grande. Óbvio que cada um vai viver o espiritismo do seu ponto de vista, né? Do seu ponto de referência. Mas a gente está vivendo e está se cobrando e sabe o que tem que fazer ao mesmo tempo. Um amigo meu queria ler, estamos lendo o Livro dos Espíritos. Eu falei, você tem certeza? Porque depois disso você vai ser responsável. A situação de uma moto, você vai ser responsável. Porque a partir do momento que você sabe que você é responsável, você não tem como esquecer que você é responsável. Então esse texto me trouxe justamente isso, me fez lembrar essa coisa que eu vivi lá nos meus 15 anos, quando eu definitivamente decidi estudar o Espiritismo, 10 anos atrás, gente. É pouco, né? Mas enfim, é um tempo. Me fez relembrar com muita força isso, de como eu sou responsável pelos meus ais, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu consigo, e o mérito é uma consequência de ações, né? E se a gente for ficar pensando uma vida aqui, outra vida ali, é muito sem importância, ao mesmo tempo que é gigantesco, né? Então, assim, sou um jovem de 25 anos, um jovem adulto, né? Que vive nessas circunstâncias aí que a sociedade nos põe.
Só que como é que eu vou viver no mundo sem ser do mundo, né? Tem uma questão lá na totalmente buscando santificação, não é isso? Mas enfim. Querendo dizer é que esse texto me trouxe essa perspectiva, me fez reverberar muito a minha questão, tanto a minha própria profissão, me fez rever as questões de organização familiar, para vocês verem a loucura que foi, e me fez pensar ainda mais de como é especial e importante, a coisa que eu falo todas as vezes, esse grupo aqui, porque a gente vai tendo perspectivas diferentes e vendo como a responsabilidade de cada um vai sendo posta. Porque, por exemplo, Nai é muito sensível, ela tem sempre uma perspectiva muito, muito mais esse lado da sensibilidade. Luigi tem uma coisa muito da cabeça. João já puxa um grego ali e arrasa. Mas já vem de uma outra perspectiva linda e maravilhosa. Então, cada um mostra essa responsabilidade de forma diferente. Eu acho que isso é o papel de que a gente se reunir em grupo, né? Para qualquer coisa. E eu acho que é por isso que Deus me colocou aqui em grupos também, nesse grupo gigantesco de 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, que é para a gente possa vivenciar situações diferentes, né? E é isto. Desculpa se eu me alonguei muita coisa, se não fez muito sentido. Nai, você falou também já você falou dos 2 textos, não, né? Alô? Oi, Ela Paulo. fez assim. Não, só do primeiro, porque eu ainda vou falar, se der, né? Aí eu vou falar um pouquinho no segundo também. Ah, tá. Bom, então, sendo bem rápido aqui, no primeiro texto, que é o primeiro slide aí, sobre a indignação, uma frase que me chamou a atenção foi essa, de que ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos, né? Então, é muito, muito importante que a gente não seja conivente, não seja tolerante. Agora, tem uma questão que eu acho que exige um cuidado, né? Que é a gente não recair naquela cobrança excessiva em cima de nós mesmos, ainda imperfeitos, né? E a gente sabe que é imperfeito, a gente sabe que já tropeçou, está tropeçando e vai tropeçar mais, mas é diferente, eu acho que essa questão da tolerância que Emmanuel traz, né? Então, eu nunca posso ser conivente com o mal, embora eu reconheça ainda as minhas fraquezas, né? E preciso perdoar a mim mesmo, né? Mas eu preciso realmente fazer, digamos assim, uma espécie de pacto com a verdade, com o bem, com o belo, né? Preciso estar sempre em busca disso. E uma coisa também que eu achei, assim, que eu me lembrei, nessa questão da indignação, a importância realmente de nós agirmos sempre tentando ver o coletivo, né? Acho que Nai falou sobre essa parte, e inclusive, Nai, juntando você com Ismael, tem uma hora que vai falar uma coisa que eu acho muito importante. O Augusto Cury, ele vai falar isso, né? Quando ele vai estudar a mente de Jesus, quando ele se rende, né, e vê que Jesus não poderia ser uma invenção humana, porque foge completamente àquilo que nós pensamos. Então, quando vai na crucificação, quando qualquer um de nós, qualquer probleminha que a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, e aí se preocupa só consigo, não enxerga mais o outro ou os seus problemas, a gente verifica Jesus, né, crucificado e tendo que preocupado com os problemas dos outros, né? Preocupado com o João, com a mãe dele, para ver se conseguia ali conciliar as coisas, pedindo perdão para os seus algozes, né? Enfim. Então, é uma espécie de pensamento que não surge da humanidade, né? De nós ainda seres humanos. E se eu puder já passar para o seguinte, que é o que eu inicio, né, o 2, nesse 2, o Evandro vai trazer a questão dos profetas e apóstolos vinculado ao versículo 49 de Lucas, né? Então, dizendo que
que iriam mandar os profetas, né, e apóstolos, e o pessoal iria matar, iria perseguir e tal, né? O que me chamou a atenção foi exatamente dizer o seguinte, que nós, normalmente, a gente vincula a figura do profeta e do apóstolo às questões da religião, né? E Emmanuel vai trazer que o tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. Então, você verifica realmente apóstolos na ciência, né? Pessoas que dedicam a sua vida inteira a uma causa, né? E sempre a gente vai verificar, evidentemente, que sempre são causas para o coletivo. Nunca é algo para si, né? Então, em todos os campos, você vai encontrar pessoas muito úteis na política, pessoas muito úteis na economia, em todas as ciências, inclusive na questão da espiritualidade, que é o mais comum, né? Então é isso. Câmbio. Quer falar mais, Alisson? Tem 5 minutinhos aí, gente. Eu só vou complementar. Quer? Eu vou. Tá. Não, Quer pode falar? Não, falar. Isa, não, porque o que eu ia falar é bem complementar o que Paulo já falou, então se você quiser falar, pode ficar à vontade. Eu só queria falar que, ó, gente, se Ismael falou que o texto anterior era atual, esse daí é assustador, assim, tipo, você fica, não, ele escreveu no início da quarentena, no final do ano, foi isso, né? Ou há uns 2 anos atrás, nesse naipe. Mas aí eu deixo esse tempinho, a gente deixa aí para você, Isa, tá bom? Não é reiterar algo. Primeiro, isso do que vocês falaram, do que Nai falou, principalmente no começo. Me encantou muito ler esse primeiro texto chamado Indignação, porque ver realmente Jesus como uma figura indignada é algo que estava sempre presente, mas ler esse texto de Emmanuel, eu acho que deixou de uma forma tão diferente, deixou Jesus tão próximo e tão gente como a gente, mas ao mesmo tempo tão, não sei dizer, mais agindo, sabe? Mais colocando a mão na massa, mais se importando. Eu achei muito bonito. Inclusive, assim que eu li, eu já fui criando um tema envolvendo ele para fazer palestra e tudo mais, do tanto que eu gostei. Então, assim, eu acho que é algo que vale a pena para todo mundo ler eventualmente e refletir mesmo. Essa indignação de Jesus, ela estava realmente presente em vários momentos que a gente estava estudando, né? Então, vale a pena, sendo que realmente falar Jesus como indignado é algo que a gente não costuma falar. Inclusive, é algo que a gente tem que combater, é muito essa imagem que, gente, eu acho que tem que ter muita terapia, sabe? Inclusive, minha terapeuta já falou sobre isso. Sabe aqueles... Tem espíritas, assim, tem pessoas, assim, em vários lugares, na verdade, várias religiões, várias pessoas, que ocultam as coisas e fingem que não sentem nada, tipo, não sentem raiva, ficam a voz bem mansa, bem baixa o tempo todo, e, sabe, como se fosse muita apatia, enfim, eu não sei dizer, mas uma mansidão que é quase uma subserviência, eu não sei como é que eu posso explicar muito bem, como se fosse o que Jesus esperava da gente, sabe, às vezes, sendo que não é isso muito bem, sabe? Pelo contrário, tem que ser enérgico também, tem tanta coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que levar esses lados também, como o lado da indignação e de se importar e de, enfim, ânimo, várias questões. Então, eu gostei muito desse lado de um Jesus que está ali, está indignado, está dizendo, pelo amor de Deus, não, basta. Até quando vos suportarei? Afasta-te de mim, Satanás. E ali com os vendilhões do templo.
Então, eu gostei muito mesmo. E em relação ao segundo texto, é uma coisa que Paulo falou, né? Que Paulo já estava falando aí, que Emmanuel coloca, que ele bota assim, que a gente vê em vários campos, principalmente no campo da religião, sendo que esses missionários, né, esses profetas, esses apóstolos, eles vêm nos mais diversos campos, porque precisam vir nos mais diversos campos, pois são necessários. Então, como artistas, e por aí vai. Ele coloca assim, sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia, experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhe fenecem a justa noção da soledade em que passam no mundo. E daí eu acho que todo mundo aqui consegue pensar em alguma coisa do seu próprio campo acadêmico, do seu próprio campo de estudo. Se colocar para pensar, sabe? Se Nai pensar na área dela, se Larissa pensar na área dela. Exemplo, Thalisson tem vários exemplos de historiadores, aposto, e por aí vai, sabe? E isso acaba sendo muito importante, porque eu sei que no meu curso, esse mundinho aqui, ó, as pessoas que estudam esse mundo, tem gente que vem falar através das décadas em que as relações internacionais são estudadas como uma disciplina acadêmica, tem gente que diz, menina, isso é um mundo de guerra mesmo, todo mundo egoísta, a gente tem que lutar por poder, por segurança, e tentar sentar no pudim e explorar. E tem gente que você só faz assim, meu Deus, missionários. E de verdade, quando você está estudando, você fica... São pessoas muito boas que vieram numa missão, que fazem assim... Não, gente, a gente pode viver num mundo melhor e cooperar, e vamos lá, Liga das Nações, depois Nações Unidas, e por aí vai. E quando eu li isso, eu pensei muito nessas pessoas, sabe? Em teóricos, em pessoas que colocaram a mão na massa, que lutaram por um mundo em que existisse essas instituições e um mundo em que há cooperação. Porque eu pensei na minha área, e eu aposto que todo mundo aí que está mergulhado na sua área e nos seus estudos podem acabar pensando nos seus, sabe? Então, eu acho que essa galera tá ali e sempre esteve. E a gente acaba pensando em vários nomes. Falei demais? Posso ter falado pouco. Mas é isso, gente. Foram algumas das reflexões que eu tive e eu achei riquíssimos esses textos. Câmbio. Deixa eu só falar uma coisa. Que foi bem legal, assim, esse texto eu trouxe no início essa parte de ter esses trabalhadores pensando no coletivo, no externo, mas também ter a gente, os trabalhadores voltados para o nosso desenvolvimento interno e como a gente agir. Não foi isso, Paulo, que foi aquela última partezinha que você estava lá explicando? Então, eu achei bem legal, porque Emmanuel deu essa história que a gente pode ter esses profetas e apóstolos pensando no coletivo, mas também como a gente agir como profeta e apóstolo, modificando o nosso interior, câmbio. Muito bom, gente. Eu sei que tinham Mai e Diego pediram para falar. O nosso tempo encerrou, mas como vocês demoraram para chegar um pouquinho hoje, peço uma prorrogação aí para a gente ouvir vocês rapidamente, Mai e Diego, se puderem ser breves. Não, o comentário que eu ia fazer é só sobre o que o pessoal já estava comentando aqui, né? A indignação, ela não necessariamente, ela é uma revolta, né? Então, muito, muito importante ressaltar que é importante se indignar, é importante ser proativo, mas tudo isso de forma altruísta, né? E esse exemplo de que ele não levantou o dedo quando foi contra ele mesmo na cruz, mostra o quão Jesus é altruísta e está à frente da gente, né? E só agradecer ao grupo, porque as reflexões foram muito boas. Eu me vi muito aqui nessa situação de eu não tô participando do estudo porque estou aqui terminando o mestrado, sabe? E senti muita falta de participar do estudo hoje. Mas gostei muito das reflexões, porque, afinal de contas, né, o objetivo do NEP não é que a gente utilize isso como uma bengala
moral, uma bengala emocional para fazer a gente se sentir bem, né? A gente tem que estar aqui estudando o NEP para a gente se melhorar e para a gente poder ajudar o próximo, né? Usando o altruísmo de Jesus como exemplo para a gente, né? Então, muito boas reflexões. Só isso mesmo. Valeu. Só também rapidinho, a minha reflexão é mais com relação à fala de Paulo, não Paulo apóstolo, Paulo Iocanã, né, que é nosso companheiro, da questão que não dilata, né, essa tolerância ao mal. Que, enfim, Jesus, essa indignação, tudo com relação a isso. E eu sempre gosto muito de lembrar que Jesus, né, ele condena o pecado, mas não o pecador, né? Então isso mostra aí, Jesus nunca ia marcar um grupinho e ficar, querendo só marcando eles, utilizando como exemplo o tempo todo. Na verdade, tinha caridade ali por trás, acima de qualquer coisa, né? E só para fechar isso, tem um capítulo em Boa Nova que para mim é o meu favorito, que é o capítulo 4 da família Zebedeu. E tem uma frase que para mim marcou muito nesse debate: cancelar pessoas versus passar pano para o que as pessoas fazem, sabe? Que está muito, muito em voga hoje, né, na cultura aí da internet. E Jesus está falando, né, ali para Zebedeu, para a família dele, e tem uma parte, já no finalzinho do capítulo, que ele vem dizer o seguinte: se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Então, isso para mim, eu achei a coisa mais linda do mundo, no sentido de, gente, aquele é um irmão no sentido da compreensão profunda que Jesus tinha, né, dos decaídos, do tempo de cada espírito, né, e como ele é o nosso modelo aí e guia, é algo que a gente tem que cultivar também, sabe? Então, empatia, alteridade acima de tudo. Câmbio. Maravilha, meus amigos. Israel, você tem um aviso? Como é? Diga aí, Israel News. Rapidinho, sem querer fazer spoiler, já que o próximo roteiro ali vai estar comigo e mais alguém. Eu quero já conclamar alguém que possa me ajudar, que eu já estou em andamento já dessa pesquisa bem adiantado. Se vocês acharam que essa perícope aqui, Jesus está indignado, a outra começa já com a primeira palavra: serpentes, raça de víboras, como fugireis do julgamento do Gena? Vai aprofundar a indignação. Câmbio. Mas semana que vem tem mais ainda dever de casa, né? Dos AIS, pra gente fechar, lembrando. Sim, tem mais uma mensagem do Emmanuel. A gente vai ver também, tem umas outras mensagens que sobraram. Na verdade, tinha muitos ainda, a gente teve que selecionar. Gente, fantásticas as reflexões de vocês. Parabéns, meu povo. Parabéns. Queria ter mais tempo para ouvi-los. Desculpem até eu usar um pouquinho do tempo hoje, mas tem umas questões de Lucas que a gente precisava falar. E semana que vem a gente continua. Maravilha, né? Prece final. Vamos. Andrezinho tá com a viola aí? Tá. Diga aí a música, Sanzinho. Ou alguém sugere? Nossa esperança. Bora. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos libertadores do teu amor. Dá-nos tua bênção
ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida, da vida, da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança.